Olá, turma C11. Estamos entrando na nossa aula 3. Terceira aula, à distância pelo córtex. Hoje a gente vai dar uma olhadinha no conjunto dos números inteiros, como é que ele funciona, representação, reta numérica, módulo, oposto e simétrico. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo. Ele está valendo por 2 períodos. Então tem um pouquinho mais de conteúdo para a gente conversar. Primeiro, recapitulando uma coisa importante. Lá na B30 a gente estudou uma coisa chamada conjunto dos números naturais, que era aquele conjunto que começava no 0, 1, 2, 3, 4 e ia até o infinito. Quer dizer, não acaba nunca. Nas duas últimas aulas a gente começou a ver a utilização de números negativos, dos números relativos. E os números negativos e positivos, eles fazem parte de um outro conjunto numérico, de um novo conjunto numérico que a gente começa a estudar agora. Esse novo conjunto numérico que a gente começa a estudar agora é o conjunto dos números inteiros. Não é mais apenas os números naturais, mas entram, a partir de agora, os números negativos. Os números naturais, apesar de não ter um sinal de positivo ali na frente, eles são os nossos números positivos. Ninguém diz, eu tenho mais 15 anos. A gente diz, eu tenho 15 anos. Eu tenho positivo 50 reais. Não, eu digo, eu tenho 50 reais. Esse saldo é positivo, mas eu não preciso mostrar esse positivo. A gente vai ver que, se não tiver sinal, o sinal é positivo, certo? Mais para frente. O conjunto dos números naturais, a gente usava esse N com a barrinha. N de natural. O conjunto dos números inteiros, ele vai ser representado, a representação dele, simbólica, né? Representação simbólica, o símbolo que representa conjunto dos números naturais, é o Z com uma barrinha. Desculpa, conjunto dos números inteiros é o Z com uma barrinha. Por que Z se o negócio é inteiro? Porque ele vem da palavra alemã Zahl. Z-H-A-L. Tá? Então, Z, da palavra alemã número, da palavra em alemão número, tá? Para conjunto dos números inteiros. O que a gente estava vendo na nossa representação, né? Em como os números inteiros funcionam. Eu tenho um ponto central, que é o 0. Para frente eu tenho os meus valores positivos, exatamente como o conjunto dos números naturais. Só que agora, para trás, eu terei o meu conjunto dos números negativos. Então, o conjunto dos números inteiros, que é representado pelo Z com a barrinha, ele vem de um infinito negativo e vai até um infinito positivo. Ele tem dois infinitos, um infinito para o positivo, um infinito para o negativo. Lá nos estudos avançados de matemática, vocês vão ver que eles têm o mesmo tamanho, conjuntos naturais e conjuntos inteiros. Parece que não, mas eles têm. Porque como o infinito não tem tamanho, bom, dois infinitos também não tem, tá? Mas é isso, a gente enxerga aqui um infinito negativo e para lá um infinito positivo, certo? Z com a barrinha vai significar, então, conjunto dos números inteiros, assim como o N com a barrinha significa conjunto dos números naturais.
eu tenho desde o menos infinito até chegar no zero. Presta atenção aqui, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0. Positivo 1, positivo 2, positivo 3. E essa distância aqui, ó, é sempre a mesma. 1 positivo, 1 negativo. 2 positivo, 2 negativo. 3 positivo, 3 negativo. 3 para frente, 3 para trás. 4 para frente, 4 para trás. O que isso aqui atrapalha normalmente quem está recém começando a se habituar com o conjunto dos números inteiros? O fato de que antecessor e sucessor, pro lado de cá não muda nada. Mas para cá, quem vem antes e quem vem depois, as pessoas se enrolam. Então é sempre bom eu pensar no que está acontecendo. Tá? Desenhar uma reta numérica, ver bem o que está acontecendo, para saber quem é que vem antes e quem é que vem depois. Ok? Como é que essa reta numérica vai aparecer? Reta numérica, que em alguns materiais também é chamada de reta numerada. Eu vou ter a minha reta, eu vou ter o meu zero, para a direita aumenta. Precisa aparecer o sinal? Não precisa, eu posso colocar 1, 2, 3, mas eu também posso colocar o sinal 4, 5, e vai, até o infinito. E para trás, 1 passo para trás, 2 passos para trás, 3 passos para trás, 4 passos para trás, 5 passos para trás. Quando é negativo, tem que aparecer o sinal. Ok? E na reta numérica a gente consegue enxergar melhor quem é o antecessor. O que é antecessor mesmo? O número que vem. O número que vem antes. Certo? Antecessor. O número que vem antes. Sucessor. Aquele que sucede, sucessor do trono, o número que vem depois. Então, se eu pego, por exemplo, um valor positivo, o sucessor, eu já sei. Quem vem depois do 3 é o 4. O antecessor, eu já sei. Quem vem antes do 3 é o 2. Isso é natural, é lá do conjunto dos números naturais. Mas quando eu pego um valor negativo, tem que pensar, tem que ir com calma. Por quê? Se eu pego, por exemplo, o negativo 4, o 4 negativo, o sucessor, quem vem depois do 4 negativo, é o 3 negativo. Jesus, como é que eu vou fazer isso? Pensa sempre assim, ó. Eu estou devendo 4. Se eu pagar R$1, eu vou ficar devendo 3. É o sucessor. Eu estou pagando R$1 por dia. No próximo dia eu vou dever 3. Mas ontem, quanto é que eu estava devendo? Ontem eu estava devendo 5. O sucessor e o antecessor nos números negativos, vale a pena eu pensar que eu tenho uma dívida que eu estou pagando sempre 1. Então, olha só. Vou dar um exemplo aqui. Eu estou devendo 15. Quem é o meu antecessor? Quanto é que eu devia ontem? Se
Se hoje eu estou devendo 15, eu estou pagando R$1 por dia. Quanto é que eu devia ontem? Ontem eu devia 16. O número que vem antes de dever 15 é dever 16. Mas como eu estou pagando R$1 por dia, quem é o meu sucessor? Quanto é que eu vou dever amanhã? Amanhã, se eu paguei R$1, eu vou estar devendo apenas 14. Se eu tenho 21, tenho, é natural. Antes é 20, depois é 22. Certinho, antecessor e sucessor? Dá para entender isso? Qualquer coisa, volta, olha de novo a construção da reta numérica. Vocês estão com vídeo, dá para voltar. Olha de novo a construção da reta numérica. Lembra o que é antecessor e sucessor. Lembra que tu tá com uma dívida que tu tá pagando 1 por dia e vai pensando nisso aqui. Beleza? Eu vou dar um tempinho para vocês copiar, quer dizer, não vou dar um tempinho, né? Vocês vão dar um pause, vão copiar. Enquanto isso eu vou mostrar módulo oposto ou simétrico, tá? Eu vou ter que apagar aqui para a gente dar uma olhada no que significa módulo e o que significa oposto ou simétrico. O conjunto dos números inteiros, gente, vocês já deram pause, já copiaram, né? Então eu vou continuar falando. O conjunto dos números inteiros, ele está relacionado a um deslocamento, né? Para cima positivo, para baixo negativo, para frente positivo, para trás negativo. Mas esse deslocamento, ele acontece... Ah, tá, tu vai ficar aparecendo na minha aula aí atrás. Louca. Esse deslocamento, ele acontece por módulo. Para frente ou para trás, para cima ou para baixo. Eu estou me deslocando. A direção e o sentido é que vão dizer se é positivo ou se é negativo. Módulo é o deslocamento sem a direção. Como assim? Que N é essa? Na verdade, o módulo aqui, eu vou ter que correr vocês dois. O módulo aqui, eu estou avaliando quanto se mexeu. Então aqui, ó. Eu não vou fazer na horizontal, vou melhorar. Vou fazer na vertical. Um prédio que tem andares para cima e para baixo, tá? Aí tem o 0. Se eu subir 3 andares, eu vou estar no andar 3 para cima. Se eu descer 2 andares, eu vou estar no subsolo 2, no andar 2 para baixo. Pensar em módulo é perguntar: quanto eu subi? Eu subi 3. Quanto eu subi? Eu subi 3. Quanto eu desci? Eu desci 2. Resumindo, módulo é tirar o sinal. Só isso. É tão fácil que as pessoas esquecem. Tá? Módulo é quanto eu andei. Não importa se foi para cima, se foi para baixo, quanto. É o deslocamento sem a direção. Então, eu subi 3. Quanto eu subi? 3. Eu desci 2. Quanto eu desci? 2. É só tirar o sinal. Certo? O módulo é representado por barras retas. Isso aqui que eu fiz, ó,
barra reta, número, barra reta. Então, se eu tenho barra reta menos 70 barra reta, o que eu estou perguntando aqui? Qual é o módulo de 70 negativo? Eu dei 70 passos para trás. Quantos passos eu dei? 70 passos. Qual é o módulo de 70 negativo? 70. É só tirar o sinal. Barbada? Revisa, que de tão barbada a gente esquece. Certo? Dá um pause aí, copia, que eu vou começar a escrever o que é oposto ou simétrico. Se disser oposto, se disser simétrico, significa a mesma coisa. Ok? Oposto e simétrico quer dizer a mesma coisa. Super reto. Olha só. O que é o oposto de dar 5 passos para frente? O oposto de dar 5 passos para frente é dar 5 passos para trás. O oposto de 5 positivo é 5 negativo. Se simétrico é a mesma coisa, vamos pensar assim, o simétrico de menos 10 graus Celsius é... O que é o simétrico de 10 graus negativos? Vai lá para o outro lado. 10 graus positivos. Não tem como ser mais barbada. E como é muito barbada, vocês esquecem. Então, revisa. Certo? Oposto e simétrico é a mesma distância na direção contrária. Ok? Pause, copia. Eu vou pegar o quadro das atividades e vou mostrar para vocês as atividades desta aula. São bastantes, tá? Vão ser 2 quadros. Vai lá. Então, atividades. Primeira atividade. Considere o conjunto dos números inteiros, conjunto dos números inteiros, e escreva no caderno. Quem é o antecessor de zero? Qual é o número que vem antes do zero? Pensa lá na reta numérica, pensa lá no esqueminha de TDV. Quem é o sucessor do menos 5? Quem é que vem depois do menos 5? Depois. Olha lá na reta numérica, pensa. Antecessor do 2 negativo. Quem é que vem antes do 2 negativo? Sucessor do 3 positivo. Quem é que... Opa, estou explicando que é sucessor e antecessor de novo. Ah? Complete com esses símbolos aqui. Vamos dar uma revisada. Não sei, não lembro se vocês lembram. Esse Ezinho aqui significa
pertence, faz parte. E quando eu corto ele, significa não pertence, não faz parte. Então, vocês vão completar para responder. 8 negativo. Pertence ou não pertence ao conjunto dos números naturais? Ele é um número natural? Ele está lá no conjunto dos números naturais? Sim ou não? Pertence ou não pertence? Vai lá e preenche. Ou pertence ou não pertence. Não sei. Com vocês. Quer dizer, eu sei. Mas vocês é que vão avaliar. Bora. 1 negativo. Pertence ou não pertence ao conjunto dos números inteiros? 0. Pertence ou não pertence ao conjunto dos números inteiros? Deu para entender, né? Bora. Caso exista, dê um exemplo de um número inteiro que não é natural. Tem algum número que pertence ao conjunto dos inteiros e que não está lá no conjunto dos naturais? Dá um exemplo. Um número natural que não é inteiro. Tem algum número que está lá no conjunto dos naturais e que não está nos inteiros? Se tiver, dá um exemplo. Tá? Aqui. Observe a reta numerada. S, R, menos 6, menos 5, P, menos 3, menos 2, Y, 0, mais 1, mais 2, X, mais 4, mais 5. Qual é o valor do P? Coloca lá, do R, do S, do X e do Y. E o exercício 5, observe as retas, avalie a lógica e complete. O que está acontecendo aqui? Ó? A, nada, C, 0, nada, B, mais 6. Opa, aqui tá a pista. Que deu 6. Quem é esse? 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 Completa. Aqui. 0, 5. Opa. 15 negativo. Acho que eu já tenho uma ideia. Quanto vai valer o A? Quanto vai valer o B? Quanto vai valer o C? Dá um pause, copia, porque tem mais atividade. Mudando então as atividades, vocês tinham até a atividade 5, a partir de agora, atividade 6 em diante. 6. Módulo também pode ser chamado de valor absoluto. Dê o valor absoluto de... Bom, se valor absoluto e módulo são a mesma coisa, qual é o valor absoluto de 7 positivo, 6 negativo, 1 positivo, 7 negativo, 8 positivo, 10 negativo? Determine o módulo de 2 negativo, o módulo de 100 positivo e assim por diante. Aqui, determine o simétrico. O que é simétrico mesmo? Vai lá e determina. Do 56 positivo, do 19 negativo e assim por diante. E a questão de número 9, escreva o oposto de cada situação. Ganhar 5 pontos. O que é o oposto de ganhar 5 pontos? O que é o oposto de débito? Se vocês não sabem o que é o oposto de débito, pergunta aí para alguém da família, para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, para o irmão mais velho. Lucro de 50 reais. O que é o contrário de ter lucro? Investiga, pesquisa. 2 andares abaixo do térreo. O que é o contrário de abaixo do térreo? 150 metros acima do nível do mar. O que é o contrário, né? O que é o oposto de acima do nível do mar? E o ano 7 antes de Cristo. O que é o oposto do ano 7 antes de Cristo? Certo? Copia as atividades, resolve um caderno, faz aquela fotinho para mandar para o professor corrigir. Espero por vocês na próxima leva de vídeos. Até!